Muito bem, meus irmãos. Agora nós vamos assistir mais uma pregação, um estudo muito importante da palavra de Deus, o trono branco de Deus, a qual o próprio Deus vem julgar toda a nação da terra. Vamos aguardar esses estudos. Esses estudos nós vamos iniciar para que todos entendam a palavra do Senhor, para que todos nós se preparamos para esse grande dia, esse grande evento que vai acontecer na Terra ainda. Porque a Terra ainda vai ter grandes eventos espiritual. E esse agora, estudo que eu vou colocar agora, é um estudo que nos ensina a nós preparar-se mais e mais com a palavra de Deus, para que nós esteja preparado, para que nesse dia, nós esteja preparado para o julgamento do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Então vamos já se orientar aqui, porque já vai começar os estudos a qual necessita todos nós e todos ouvem agora. Muito bem, chegamos no capítulo final da nossa apostila, no capítulo 11. Vamos falar sobre o estado eterno futuro, a Nova Jerusalém. Lembrando que se por qualquer motivo você estiver ouvindo este CD e não tiver em mãos a apostila, não se preocupe, pois todos os versos mencionados nós estamos lendo para o seu maior esclarecimento. Após terminar o grande julgamento do juízo final, haverá uma nova vida aqui na terra. É a Nova Jerusalém, o lugar que Cristo foi preparar para todos aqueles que o amam. Ele irá descer do céu junto com toda a sua beleza, água viva, ruas de ouro, árvore da vida, uma beleza sem fim, onde estaremos com o Senhor para sempre, desfrutando do seu amor. Isso está mencionado em Apocalipse 21:10. Vamos ler. Diz assim: E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. A Nova Jerusalém será aqui na terra. A Nova Jerusalém é o lugar que Cristo Jesus tem preparado para todos aqueles que guardam a sua palavra. Pessoas que, assim como o Senhor, têm humildade e muito amor. É nesta cidade celeste que todos os cristãos irão morar eternamente. Porém, esta cidade não estará no céu, e sim aqui na terra. Em Apocalipse 21:2 diz: E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. O apóstolo João vê a Nova Jerusalém descendo do céu da parte de Deus. No versículo 13 ele diz: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles. Na verdade, os cristãos irão subir ao céu num arrebatamento da igreja, como nós já estudamos nos outros capítulos. E lá permanecerão por 7 anos, que é o tempo que irá durar a grande tribulação aqui na terra. Vale a pena lembrar que os escolhidos, os arrebatados, não passarão pela grande tribulação. Depois, a igreja volta a este mundo, junto com o Senhor Jesus Cristo em glória, que irá vencer a besta do Apocalipse. E a igreja reinará com Cristo por 1000 anos aqui na terra. Logo a seguir, vem o julgamento do trono branco. E a seguir, é Deus quem desce aqui na terra para viver com os homens. Deus vai trazer o tabernáculo celeste, conforme lemos na palavra, que é a Nova Jerusalém, para junto dos homens aqui na terra. Vendo desta forma, poderemos dizer que não vamos morar no céu com Deus, mas Deus trará o céu até nós
para morar conosco. Vamos falar agora sobre a questão que menciona na palavra de Deus, em Apocalipse 21, verso 1, o mar não mais existirá. Como assim? O mar não mais existirá. Vou ler em Apocalipse 21, verso 1. Os novos céus e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. De acordo com este texto que nós acabamos de ler, em Apocalipse 21, verso 1, a Bíblia afirma que no novo céu e nova terra o mar não mais existirá. De fato, toda a vida marítima foi extinta quando o segundo anjo derramou sua taça com a ira de Deus sobre o mar, que nós já lemos em Apocalipse 16, verso 3. Mas eu vou ler novamente para refrescar a sua memória. Apocalipse 16, verso 3, que diz: E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Quando ocasionou a morte de todos os seres viventes no mar, devido às águas no mar se tornarem em sangue, depois deste desastre, a Bíblia não menciona que Deus teria criado novamente o mar e, com isso, a vida marítima destruída na grande tribulação. Na eternidade futura, não existirá baleias, tubarões, golfinhos e outros seres vivos que vivem no mar, que possuem água salgada. E a Bíblia não menciona que Deus teria criado novamente a vida marítima após sua destruição. Como nós vemos, a vida eterna é algo que não dá para imaginar mesmo. Talvez tenha passado na sua mente como vai ser a vida eterna, como vai ser viver eternamente. Na cabeça de muitas pessoas, às vezes até parece algo monótono. Ficarei adorando a Deus até o final da eternidade. Como isso vai acontecer? Por isso eu te digo, até pela luz da Bíblia, não dá para você imaginar mesmo como será a vida eterna. O que eu costumo dizer é que as pessoas que pensam isso, que estão vivas, elas não querem morrer. Agora imagine, nós não queremos morrer. Vivendo neste mundo de guerra, de aflição, de dor, de traições, de mentiras, de falsidades, de estresse, de desânimos, de angústia, vivendo neste mundo, nós não queremos a morte, não queremos morrer. Imagine você ao lado de Jesus. E deixa que Deus fale ao seu coração. Como seria o planeta Terra, que agora será totalmente novo, sem o mar? Sabendo que hoje as águas dos mares e oceanos ocupam a maior parte da superfície da Terra. Existem até mesmo aqueles que chamam a Terra de planeta água. Vendo desta forma, a área habitável da nova Terra, de Apocalipse 21, 1, poderá ser muitas vezes maior que a atual, mesmo se a nova Terra tiver as mesmas dimensões do atual planeta, porque o mar já não existe. O tamanho da Nova Jerusalém está mencionada em Apocalipse 21, 16 e 17. Vamos ler. Diz assim: E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Vejamos que hoje a Terra é redonda, e aqui mostra lados iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Segundo nós lemos em Apocalipse 21, 16 e 17, a Nova Jerusalém tem um formato de um cubo, ou seja, possui a mesma medida em todos os lados e mede 12.000 estádios de todos os lados, sendo que um estádio, conforme a Bíblia, corresponde a 180 metros. Sendo assim, a cidade
mede aproximadamente 2.160 quilômetros de cada lado da cidade e 4 milhões, preste atenção, 4.665.600 quilômetros quadrados. Para se ter ideia do tamanho da cidade, iremos compará-la com a cidade de São Paulo, por exemplo, que é considerada uma das grandes cidades do mundo. São Paulo possui 1.493 quilômetros quadrados. E comparando com as medidas apresentadas em Apocalipse 21, 16 e 17, quanto às medidas da Nova Jerusalém, corresponde aproximadamente 3.124 vezes a cidade de São Paulo. 3.124 vezes a cidade de São Paulo. Bom, podemos não acreditar também que a Nova Jerusalém terá a mesma proporção de população que a cidade de São Paulo. Mas, mesmo assim, vamos apresentar nesse estudo a população de São Paulo para termos um parâmetro, uma ideia de comparação de São Paulo com a Nova Jerusalém. Porém, é importante deixar bem claro que isto é só uma comparação, não que seja o total de pessoas a serem salvos, ou que seja o total de moradores da cidade celestial. Isto são apenas números, e nós não queremos transparecer a ninguém que este número seja, de certo, a população da santa cidade. Isto porque existem vários detalhes que devemos considerar. É apenas um exemplo. A Nova Jerusalém poderá ser somente uma cidade sobre a nova terra que o apóstolo São João viu em Apocalipse 21 primeiro, como nós lemos. Pois assim diz a passagem bíblica: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. É assim que está escrito. Sendo assim, a Nova Jerusalém não seria o único lugar onde os salvos pudessem estar, mas sim o chamado tabernáculo de Deus na terra, havendo habitantes também em outros lugares da terra, e que o tamanho da Nova Jerusalém, mencionada nesta parte de Apocalipse, será muito maior que o tamanho da Nova Jerusalém. Não dá para imaginar o novo planeta com tamanho tão inferior ao do atual. E também temos que considerar que na nova terra não existirá o mar, que hoje ocupa a maior parte da superfície da terra. E sendo assim, o número de pessoas na nova terra poderia ser muitas vezes maior que neste mundo. Porém, isto é apenas uma possibilidade. E sendo assim, não conseguiremos jamais ter cálculos aproximados da população da Nova Jerusalém. De acordo com os números apresentados na Bíblia, a Nova Jerusalém será uma cidade extremamente grande. Aqui na Terra não existe nada parecido. Não dá para imaginar como seria morar numa cidade como esta. Existiriam casas tão próximas uma da outra? A Bíblia sequer menciona que existirá casas, mas se tratando de uma cidade onde existem ruas, muros, praças, nós podemos crer que existirá casas, existirá prédios como neste mundo. As áreas destinadas a lazer, tal como as praças, seriam proporcionalmente parecidos com o que existe neste mundo. E se tratando de uma cidade tão grande que neste mundo mais parece um país, como seria a chamada área rural, que nem sabemos se existirá. Portanto, observando tudo isto, definitivamente não dá para ter tal cálculo exato sobre a população da Nova Jerusalém. As medidas a Bíblia nos mostra. Um outro ponto a ser observado é se na cidade existirá animais, florestas, matas. Tudo isto poderá existir na Nova Jerusalém, mas no restante da nova terra, se considerarmos
a observação do primeiro item, pois eu acredito que existirá sim os animais, as florestas e matas, porém, levando tudo isto em consideração, não dá para se ter um número nem aproximado sequer da população da Nova Jerusalém. Outra coisa a ser observada é do porquê a cidade tem altura tão extensa, com 2.160 quilômetros de altura. Daria para se fazer várias cidades, uma em cima da outra, e sobraria ainda espaço para muita coisa. A cidade poderia ter andares, vários pisos, porém tudo isso são hipóteses. A Bíblia não dá as respostas para as tais perguntas. A qualquer posição que nós venhamos adotar, nós poderemos estar sendo acusado de estar pregando heresias, mesmo estando certo. Por isso, nós apresentamos estes pontos apenas para mostrar que quando comparamos a população de uma cidade aqui na Terra com a população da Nova Jerusalém, é apenas para oferecer algo mais a você que está ouvindo este trabalho. Só para você ter uma ideia, São Paulo, com 1.493 quilômetros quadrados, possui uma população de mais de 9 milhões de habitantes e, proporcionalmente, não biblicamente, nem que isto acontecerá de fato, mas proporcionalmente, a Nova Jerusalém é 3.124 vezes maior que São Paulo e poderia ter 29.616.863.320 habitantes. Mas, se levarmos em consideração que a Nova Jerusalém é apenas uma cidade na Nova Terra, mencionada em Apocalipse 21 primeiro, o número de salvos poderá ser muito maior e incalculável, e jamais serão apenas de 144 mil, como afirmam algumas religiões que interpretam erroneamente os capítulos 7 e 14 de Apocalipse. A Nova Jerusalém é uma linda cidade, como diz em Apocalipse 21, versos 2 e 10. Vamos ler. Apocalipse 21, verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E no verso 10, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Nesses versos, o apóstolo São João vê a Nova Jerusalém, a expressão que de Deus, mostra que esta linda cidade é uma arquitetura divina. Nós podemos ver isso em Hebreus 11, 10. Vamos ver. Hebreus 11, verso 10 diz: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Nem a mais bela cidade deste mundo pode ser comparada sequer com a Nova Jerusalém. Uma cidade bem planejada. Nela não haverá enchentes, buracos na rua, favelas, etc. E tudo aquilo que os nossos olhos estão acostumados a ver. A Nova Jerusalém, uma cidade extremamente moderna. Segundo o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2, verso 9, Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus algo inédito, muito bonito, de arquitetura extremamente moderna. Vejamos quais as palavras utilizadas pelo apóstolo. Ouça: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que maravilha! Estas palavras demonstram que a Nova Jerusalém é, primeiramente, as coisas que o olho não viu. Por exemplo, ao viajarmos para uma linda cidade nos Estados Unidos da América, Europa ou Japão,
nossos olhos poderão contemplar belezas, a ciência multiplicada, a tecnologia muito avançada, prédios que parecem tocar nos céus de tão altos que são. Poderemos ver o metrô do Japão, os jardins da França, as belas cidades americanas, os rios limpos, sem poluição de uma cidade bem organizada. Porém, nada disso se compara com a beleza, organização, arquitetura moderna da Nova Jerusalém de Deus. Pois o Pai Celeste tem preparado algo melhor, muito melhor do que aquilo que os nossos olhos podem contemplar. É como compensar os pobres que não podem viajar pelo mundo e contemplar cidades limpas e modernas. Os ricos e famosos hoje podem até se deliciar com suas viagens. Porém, Deus tem feito algo muito, muito melhor. Temos a certeza que nenhuma cidade possui um rio tão belo quanto o rio da vida que corre sobre a Nova Jerusalém. Isso menciona-se em Apocalipse 21, primeiro. O rio mais limpo deste mundo não possui sequer água potável, que se possa beber antes um verdadeiro tratamento. Mas o rio que corre sobre a Nova Jerusalém, além de possuir água mais pura que qualquer outra, ela procede do trono de Deus. Uma verdadeira cocheira santa. Isso eu posso garantir que nenhum olho aqui na terra conseguiu contemplar. Hoje nós podemos ver em fotos ou até no próprio local cidades com belas praças e jardins, tal como na França, um jardim tão belo que muitos, quando passam por ele, chegam a dizer: isto mostra a grandeza de Deus. Mas podemos garantir uma coisa: a grandeza de Deus é ainda maior, muito maior. Os nossos olhos ainda não contemplaram a grandeza de Deus, mas o jardim mais belo é o que Deus tem feito na Nova Jerusalém. Isto sim demonstra a grandeza de Deus, o que os grandes e famosos deste mundo não poderão contemplar, a menos que aceitem a Jesus Cristo em sua vida. Menciona-se na palavra de Deus que o que Deus tem preparado, o ouvido não ouviu. Vivemos a todo momento a ouvir notícias ruins. Ouvimos nos telejornais que a fome aumenta, as enchentes estão presentes em grandes cidades, a seca atinge a milhares de pessoas, o desemprego aumenta no mundo inteiro. E uma vez ou outra, nós ouvimos belas notícias que colocam desejos em nossos corações. Desejo de mudar de vida, melhorar as nossas condições financeiras, a situação do mundo. Ouvimos falar que em algumas cidades da Europa não existe a fome. Em outras cidades, podemos dormir com as portas abertas e não seremos assaltados. Poderemos até deixar as chaves do carro no contato do mesmo e ninguém irá roubá-lo. Isto, para nós, são ótimas notícias. Desejamos sim morar em tais cidades, viver a tranquilidade que estas cidades proporcionam. Porém, amigo, o que Deus tem preparado para nós na Nova Jerusalém, meu irmão, minha irmã, é algo que nunca ouvimos falar. Para ser mais exato, não existe em nenhum lugar no mundo a cidade mais segura deste mundo, não proporciona tanta segurança quanto a cidade que vem de Deus. O dinheiro existente no mundo inteiro não pode proporcionar segurança contra terremotos, maremotos, vendavais, frio exagerado, calor insuportável, enchentes. Porém, tudo isso Deus dará àqueles que o amam. E se você, meu amigo, você, minha irmã, se sente injustiçado em não poder viver desfrutando de tudo que estas cidades podem oferecer, talvez por tempo ou problemas financeiros na sua maioria, permaneça no amor de Cristo. E um dia Ele vingará toda essa desproporção de privilégios. Ele dará tudo que ninguém nunca teve, nem o homem mais rico do mundo. A palavra diz
e não subiram ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Em nossos dias, o homem sonha com algumas coisas que poderão existir num futuro bem próximo, tal como um homem morar na Lua ou em Marte, um veículo que não polua a atmosfera, uma cidade subterrânea, a cura contra as doenças, aviões supersônicos, aeronaves. Isto tudo e muitas outras coisas será possível, pois já estão na mente do homem. Grandes cientistas ocupam seu tempo procurando imaginar formas de melhorar a vida do homem. E com isto criam o inédito, o que muitos pensavam ser impossível. Esses cientistas têm provado ser possível, mas nada disto impressiona o nosso Deus. O Pai sempre soube que tudo isso iria acontecer. Ele mesmo anunciou o crescimento da ciência. Em Daniel 12:4, vamos ver o que diz. Daniel 12, verso 4 diz: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Por isso, Deus tem preparado para aqueles que irão morar na Nova Jerusalém algo que nenhum cientista pensou. Eles sequer conseguiram imaginar o que Deus fará, quanto mais realizar aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo quer nos levar para um lugar muito acima das nossas condições, a ponto de declarar que o que mais bem-sucedido cientistas deste mundo conseguiram sequer imaginar, isto Deus fará para aqueles que amam a Deus. O melhor arquiteto do mundo não conseguiu imaginar, não subiu em seus pensamentos algo tão maravilhoso como o que Deus tem feito preparado na Nova Jerusalém, pois a mente de Deus está muito acima da mente humana. Agora nós vamos falar sobre tudo aquilo que possui na Nova Jerusalém, a cidade santa que descerá do céu, onde você estará habitando na Nova Jerusalém. A cidade possui muitas moradas, todos nós podemos ir morar lá. Vamos a uma série de versículos e eu tenho certeza que a cada momento que eu for lendo esses versículos, o seu coração irá se enchendo da glória e do poder de Deus. Na santa cidade haverá muitas moradas, todos nós poderemos ir morar lá. Isso menciona-se em São João 14, de 1 a 3. Vamos ler. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pode começar a dar glórias a Deus. A Bíblia diz que a cidade brilha como a glória de Deus. Em Apocalipse 21:11 que diz: E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. A Nova Jerusalém terá muros grandes e altos, como menciona em Apocalipse 21:12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 12 portas com o nome das 12 tribos de Israel. O muro da cidade possui 12 fundamentos com o nome dos apóstolos. Apocalipse 21:14, acompanhe. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A cidade é parecida a um cubo quadrada. Em Apocalipse 21:16, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura,
e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Os muros da cidade são de jaspe. Apocalipse 21:18, que diz: e a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. A cidade é de ouro puro. Na cidade não existe templo ou igreja. Apocalipse 21, verso 22, que diz: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não existe sol ou lua, pois a glória de Deus ilumina toda a cidade. Apocalipse 21, 23, que diz: e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não existe sol ou lua, pois a glória de Deus ilumina toda a cidade. Lá não existirá noite. Vamos ver em Apocalipse 21, 25, que diz: e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. As portas não se fecharão de dia, porque onde há dia, há noite, e lá não haverá noite. Uma cidade com um rio limpo, que possui a água da vida. Em Apocalipse 22, primeiro nós vemos: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Nesta cidade também existe uma praça, que fica às margens do rio, que é mencionado em Apocalipse 22, verso 2, que diz: no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. É importante mencionar que o autor deste estudo, pastor Napoleão Falcão, crê e vive tudo o que nele foi escrito, e ele espera o arrebatamento da igreja como um grande acontecimento da sua vida. Tem o seu coração voltado para o seu maior tesouro, que é o gozo de seu Senhor na Nova Jerusalém. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Eu espero que esse estudo tenha aberto a sua mente, faça com que você busque mais almas para o Senhor, para que você entre nesta linha de frente ganhando almas para Cristo, que você pregue o Evangelho de Cristo e que mais do que nunca você creia na vida eterna, você creia na Nova Jerusalém, que você creia no arrebatamento, que você creia na salvação que vem somente através do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Eu espero ter mostrado mais uns estudos para que vocês todos entendam o significado da Nova Jerusalém, a qual todos aqueles que são salvos vão morar lá. Aqueles que aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, todos esses serão salvos e certamente vão morar nessa grande cidade maravilhosa que se chama a Nova Jerusalém, a qual o Senhor já nos preparou para que todos nós ir morar lá. Então, esses estudos eu espero ter ajudado a muita gente que não conhecia, e a partir de agora, a qual ouviu, assistiu esses estudos e orientação, passe a buscar o Senhor Jesus Cristo, a buscar ajuda para se converter e viver esperando o grande dia do arrebatamento da Igreja de Cristo, a qual todos nós vamos morar junto um dia lá com Ele, porque essa é a vontade do Deus Todo-Poderoso, a qual que todos
nós vamos morar junto um dia com ele, para que todos nós viver a eternidade junto com o Deus Todo-Poderoso. Então, esses estudos, eu cheguei ao final agora, apresentei a todos vocês, está aí neste canal de bênção, todos esses estudos. Próximos estudos, eu colocarei muitas religiões. Eu vou começar um novo estudo, colocando para que vocês entendam as grandes e falsas religiões que tem por aí, que nós, para chegar até a Deus, não precisa ter religião, mas sim aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma. Só basta isso para nos salvar, já é suficiente até demais, porque religião não leva ninguém até a Deus de forma nenhuma, mas quem leva até a Deus é aceitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da nossa alma. Então eu espero ter ajudado a cada um de vocês com essa orientação desses estudos que dá a certeza da nova Jerusalém e a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Eu espero ter orientado e eu vou abençoar a todas essas pessoas que querem ser abençoadas e querem ser salvas para aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus, preparado e sendo capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito de Deus é que nos guia, o Espírito de Deus é que nos orienta, o Espírito de Deus nos dá força para vencer todas as batalhas, para vencer as guerras espirituais. Porque as guerras espirituais nós enfrentamos a cada momento de nossas vidas, mas nós temos o Espírito de Deus para nos ajudar e vencer todas essas batalhas em nome do Senhor Jesus. E eu abençoo a todos vocês que querem ser abençoados e salvos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Eu te louvo e te agradeço, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu em passar esses estudos e levar para todos aqueles que têm sede e fome de conhecer a tua palavra, meu Pai. Então, meu Pai, mais uma vez eu te louvo e quero te louvar por todos os dias, Senhor, da minha vida, porque é só o Senhor, meu Pai, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, toda majestade e toda adoração. Eu abençoe mais uma vez a todos, na bênção do Pai, na bênção do Filho e na bênção do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.